Olá, amigos. No momento desse em que as escolas estão obrigadas a suspender suas atividades de classe, várias escolas foram tomadas de surpresa com isso e colocaram os alunos em casa apenas mandando atividades para fazer, etc., mas sem uma continuidade no processo de aprendizagem. Então, uma das perguntas que mais me chegou foi a seguinte: há alguma coisa na legislação que faça com que a gente não precise cumprir os 200 dias letivos por uma parada obrigatória dessas? Bom, eu não conheço nada na legislação que faça isso, mas mesmo que haja, isso daí não é bem por aí que nós temos que pensar, né? Embora, mesmo com a nova BNCC, cujos conceitos de aprendizagem são muito interessantes, nós temos que passar para os alunos tudo aquilo que dentro da habilidade dele, dentro das características dele, possa servir para que ele seja autônomo um dia. Isso é fantástico. Né? Mas mesmo assim, o próprio Conselho Estadual de Educação acabou de autorizar que a compensação dos 200 dias letivos pode ser feita no ano que vem. Ou seja, volta a ter o foco em que tem que ter 200 dias de aula, que tem que ter, ou seja, sai uma BNCC e o próprio Conselho Nacional de Educação não se entende, né? Ou passa uma informação que tumultua todo mundo. Na realidade, o que nós temos que ver? Infelizmente, muitas escolas não se prepararam para a aula online. Tá? E então, os alunos estão em casa. Muitos professores passaram atividades para fazer durante esse, digamos, um recesso, né? E que eles vão fazer um dia ou outro. As escolas que fizeram isso, ou seja, vão ter uma queda muito grande na aprendizagem, porque mesmo com alguma atividade para fazer em casa, o aluno fica preguiçoso, ou seja, acaba não tendo nada para fazer e vai ficar ocioso e desanimado. E depois que terminar tudo isso, espero que termine logo, obviamente vai acabar faltando conhecimento. Então vai ter que compensar mesmo, não pela legislação que tem que ter os 200 diretivos, mas vai ter que compensar porque eles não vão ter conhecimento suficiente para se preparar como é o objetivo nosso, a preparação do aluno para ter capacidade de desenvolver a sua própria autonomia. Né? Então, para quem não se preparou e está em recesso e só mandou atividade para casa, o jeito é se programar agora para recuperar todo o conhecimento perdido, baseado na competência, habilidade e característica de seus alunos, para que o restante do ano letivo seja bastante produtivo. Se houver uma obrigação legal de cumprir os 200 dias letivos, é o jeito de esticar mesmo. Agora, para as escolas, como a minha, por exemplo, e várias que estão orientadas por nós, já estavam preparadas, ou estavam se preparando, ou se prepararam rapidamente para manter as aulas só que online, aí a coisa muda de figura, porque o conhecimento continua e talvez até melhor do que com a aula presencial. Então vamos dar uma ideia, mais ou menos, como nós estamos fazendo no nosso colégio, para que vocês possam se preparar para uma eventualidade futura. Não dá para corrigir agora, mas dá para se preparar para a eventualidade futura. O que está acontecendo hoje? Até ontem nós estávamos com aulas nas salas de aula, preparando os alunos para que todos estivessem com seus celulares prontos, ou computadores, ou laptops, para a partir de hoje estarem tendo aula em casa. Então, como está hoje? As nossas aulas começaram hoje às 7 horas e 30 minutos da manhã, como todos os dias na nossa escola. Só que elas começaram os alunos nas suas casas e os professores nas suas casas. Então, bem antes de 7h30, como acontece na escola também, que todo mundo está chegando, conversando, etc., já estavam todos nos seus grupos, nos grupos de WhatsApp das turmas, né, marcando presença. Já cheguei, já cheguei, já cheguei. Todo mundo lá marcando presença, em cada turma. Um grupo para cada turma. Num aplicativo que nós utilizamos, existem vários no mercado. O nosso é o Agenda Edu. No Agenda Edu, os alunos entraram e viram qual é a minha primeira aula hoje, a história. Então foi lá na Agenda Edu, História, e viu qual é a atividade, o assunto da aula e a tarefa que tem que ser realizada em classe nessa aula de 7h30 até as 8h20, por exemplo.
e foram para o grupo, começaram a resolver o assunto e foram para o grupo do WhatsApp para tirar dúvida com o professor que já estava lá no grupo do WhatsApp. Então, 7h30 às 8h20, todos os professores estavam com todas as turmas, cada professor com a sua turma, já fazendo a chamada. Sim, chamada. Atenção, todo mundo, dê o seu bom dia, que vai valer como chamada. Então, todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, todos os alunos, e ele marcando a chamada, depois perguntando, cadê fulano, 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 fulano? Não é para ninguém responder, é para o fulano responder se ele estiver online. Então, com isso, foi marcada a presença e começaram as dúvidas. Nós já estamos nas 8h10, estamos quase terminando, faltam 10 minutos para terminar a primeira aula de hoje, tá? Então, com isso, todos os professores estão dando aula, todos os alunos estão tendo aula, só que os professores estão nas suas residências e os alunos estão nas suas casas. Quando chegar às 8h10, o professor que está no WhatsApp da turma do sexto ano vai dar aula para o sétimo. Então, ele passa para a turma do WhatsApp da turma do sétimo ano. E assim vai, até chegar o final da aula. Com isso, o que está acontecendo? Todos os alunos estão estudando, fazendo tarefas, tirando dúvidas com o professor, etc. O meu medo é que eles gostem tanto desse tipo de aula, eles em casa, os professores em casa, porque na realidade, pelo que eu estou vendo, está todo mundo animado, que não queiram mais outra coisa. Quando acabar o coronavírus, todo mundo puder vir para a escola para ter suas aulas em classe, talvez eles, prefiram as aulas online. E eu já estou pensando aqui, sinceramente, mesmo depois do coronavírus, depois dessa situação, nós tirarmos um dia por semana para nós fazermos a aula nesse formato. Por quê? Porque nós estaremos sempre treinando todos os alunos e todos os professores nesse formato de aula. E com isso, naturalmente, nós estaremos escapando de qualquer outro problema que venha a acontecer a partir daí. Recomendo que quem tiver alguma dúvida sobre as duas metodologias. A primeira metodologia, muito importante, que eu tenho dado aula no Brasil inteiro, agora não posso mais, só se for online, é a metodologia IUP de dinâmica grupal. Então eu já solicitei a todos os professores, todos os pais, todos os alunos que quiserem insistir nas suas escolas para ter essa metodologia que é fantástica, que entrem em contato conosco. E nós vamos direcioná-los, por exemplo, se você estiver em Passo Fundo, vai para a escola Etelvina, a Rocha Duro, assista às aulas de lá. Não agora, que todas as escolas estão fechadas, mas depois que voltar às aulas, para ver a metodologia maravilhosa de sala de aula em classe, presencial. E quem tiver alguma dúvida sobre esse sistema nosso de online, aula online com presença, com prova, com correção de prova, com envio de trabalhos, com tudo, venham nos visitar após essa crise, para que nós possamos, inclusive, marcar uma aula presencial para vocês, com todos os alunos em sala. A gente pode fazer o seguinte, marcar um dia em que todos os alunos estejam nas suas casas, esse tal dia da semana que eu estou querendo marcar aí, e que vocês possam, mas aí tem que estar presencialmente, presente, assistindo essa aula online, para vocês verem como é o controle meu, por exemplo, eu como diretor da escola, a coordenadora, Sueli como coordenadora, Caio como supervisor geral, como é que ele pode supervisionar todas as turmas ao mesmo tempo nas suas aulas. Então isso é muito interessante. E a gente com isso atinge um objetivo muito importante, que é as crianças não ficarem ociosas. Crianças, adolescentes ociosos é um problema. E eles não terem a oportunidade de continuar construindo o seu conhecimento, visando o seu sucesso profissional futuro, que é o que nós todos queremos, ok? Então, gente, essa é a nossa contribuição de hoje. Qualquer coisa, entre em contato, manda e-mail, manda um WhatsApp. Meu e-mail, robertoanderson@gmail.com. Meu WhatsApp, 71996241011. Meu Twitter, Roberto Anderson. Meu Facebook, Aprendizagem Responsável. O que falta? Face, Twitter, acho que está tudo aí, Instagram, Prof. Roberto Anderson, tudo junto, ok? Forte abraço para todos vocês e cuidem-se todos, porque a situação não é para ficar desesperado, mas é para se cuidar muito.
principalmente cuidar daquelas pessoas que têm imunidade baixa. Então vamos nos preservar bastante. Crianças, adolescentes, mantenham-os em casa, porque embora eles possam não desenvolver sintomas, eles podem transmitir para os mais velhos. Então, muito perigoso esse momento atual. Tomem muito cuidado para evitar superlotar os hospitais, que aí, obviamente, começam os falecimentos, porque muita gente não pode ser atendida ao mesmo tempo, ainda mais com crise respiratória. Tá? Entubar todo mundo ao mesmo tempo é impossível. Ok, gente? Um forte abraço para todos vocês. Cuidem-se todos. Estou à disposição o tempo todo aqui no meu estúdio, que é tanto na minha residência como no colégio, para responder as perguntas que forem do meu alcance, né? Forte abraço para todos vocês.